Olá, boa noite, Fael. Chamo-me Renata e hoje eu quero dividir com todos que assistem ao canal algo que aconteceu comigo e o meu marido há mais ou menos um ano. O meu marido se chama Paulo e somos caminhoneiros. Bom, ele é, pois na verdade eu já fui, mas atualmente eu raramente viajo com ele. O meu marido tem um parceiro para viagens longas, que há muitos anos viajam por todo o Brasil, fazendo transportes de tudo que se pode imaginar. Eu costumava ser a parceira de viagem do meu marido, mas depois de ter os meus 2 filhos, eu decidi cuidar pessoalmente deles. E em viagens mais longas, eu sempre achei melhor o meu marido ir acompanhado de outro amigo, para dividirem o tempo no volante enquanto o outro descansa, para evitar acidentes. Hoje, os meus filhos estão quase adultos, mas ainda assim parei de trabalhar como caminhoneira e apenas cuido da casa. Porém, há um ano, o Marcelo, parceiro de estrada do meu marido, sofreu um acidente de moto e ficou algumas semanas se recuperando, e por isso não pôde acompanhar o meu marido. Uma semana depois dele ter sofrido o acidente, o meu marido tinha recebido uma proposta irrecusável. Nós morávamos na cidade de Barreiras, interior da Bahia, e uma empresa grande de Salvador queria contratá-lo para levar umas mercadorias para São Paulo. Eles iam pagar muito bem e no total seriam 3 dias de viagem, mas parando à noite para dormir. E seria R$ 5.000 de comissão e a empresa ainda pagaria a estadia para 2 pessoas durante a noite, para não precisar passar a madrugada dirigindo. Achamos aquele serviço muito bom, mas o meu marido estava sem o parceiro de viagem por conta do acidente que o Marcelo sofreu. Então, vendo que era uma oportunidade muito boa, eu disse ao meu marido que eu iria com ele e que seria melhor do que se ele fosse sozinho. E mesmo podendo fazer as paradas à noite para dormir, eu gostei da ideia de pegar a estrada com ele outra vez. Então, chegou o dia de irmos, e tudo estava pronto e partimos para o que seriam 3 dias de viagem. Pegamos a estrada pela manhã e tudo estava indo bem. O dia passou e estava anoitecendo quando começamos a pensar onde passaríamos a primeira noite. Estávamos em uma estrada típica de interior, com o asfalto empoeirado, quase nenhuma casa por perto, apenas alguns campos de plantações na beira da estrada. Até que por volta das 22 horas, vimos próximo à estrada o que parecia ser uma pousada. Era um casarão grande e bem antigo, e parecia até mesmo um hospital, uma escola ou algo do tipo. Era um lugar meio sombrio e bem distante de tudo, e não era onde eu esperava passar a noite, mas era o que eu tinha, então fomos até lá. O meu marido parou o caminhão num espaço que tinha em frente à pousada. Era meio que um estacionamento mesmo, mas bastante grande. E uma coisa que eu notei era que haviam apenas 2 carros parados ali, como se o lugar estivesse realmente sem hóspedes. Tudo parecia vazio e muito silencioso. Fomos até a recepção e um rapaz nos atendeu. Eu perguntei a ele o porquê do local estar tão vazio e se era normal. Ele disse que normalmente o lugar fica cheio apenas em época de férias. E fora desse período, poucas pessoas se hospedam ali. Bem, eu não me senti muito à vontade naquele lugar, mas o meu marido
e eu estávamos cansados e só dormiríamos ali aquela noite e partiríamos por volta de 6 horas da manhã. Então fomos para o quarto. O rapaz na recepção, ele disse que ainda tinha algumas coisas do jantar na mesa e se quiséssemos, poderíamos jantar antes de dormir. O meu marido agradeceu e disse que deixaríamos as coisas no quarto e iríamos descer para jantar. Então subimos, deixamos uma mochila com algumas roupas no quarto, tomamos um banho e fomos jantar antes que retirassem a mesa, pois já era perto das 23 horas. E enquanto jantávamos, percebemos que chegou um casal jovem na pousada e deveriam ter 20 e poucos anos. Eu pude notar que eles fizeram o check-in e subiram para o segundo andar, onde ficavam os quartos, e eles pareciam bem felizes. Pensei ser um casal se aventurando por ali, como os jovens gostam de fazer. Acabamos de jantar e fomos para o quarto nos deitar. Estávamos bem cansados e estava uma noite bem quente. Eu lembro-me que estávamos dormindo e eu acordei com um grito de mulher, como se estivesse bem distante, mas ainda desse para ouvir bem nitidamente. Eu fiquei assustada e tentei acordar o meu marido, mas ele estava tão cansado que dormia profundamente. Enfim, estava totalmente silêncio agora, mas depois de alguns minutos, eu peguei no sono novamente. Acordei às 3h20 da madrugada para ir ao banheiro, e quando voltava para a cama, eu ouvi novamente um grito de pavor, e dessa vez mais alto, e parecia ter vindo do lado de fora da pousada, da parte de trás. E pela pequena janela do banheiro, eu pude ver que atrás da pousada havia uma mata, e eu tinha certeza que o grito vinha daquela direção. Eu acordei o meu marido, que assustado perguntou o que havia acontecido, e eu contei que ouvi um grito pela segunda vez, como se alguém pedisse socorro. Ele não deu muita importância e queria voltar a dormir, mas eu insisti para ele ir até a recepção e ver o que estava acontecendo. Ele já ia se virando na cama para voltar a dormir, quando mais uma vez algo lá fora gritou, e desta vez uma voz masculina gritando por socorro, e seguido de choro de mulher. O meu marido disse que o lugar era tão antigo e estranho que devia ser assombrado, mas eu disse a ele para não brincar com essas coisas, e disse para irmos juntos lá embaixo na recepção, para tentar saber o que estava acontecendo. Ele pediu que eu ficasse no quarto, que ele veria o que era aquilo, mas eu estava com medo e não queria ficar ali sozinha e disse que iria junto. E assim que fomos à recepção, o lugar estava vazio, tudo estava escuro. Chamamos, mas ninguém apareceu. E eu, cada vez mais assustada, fui até a porta da entrada, que era de vidro e grande, e percebi que a mesma estava trancada. E nessa hora, eu só queria ir embora dali, pois aquele lugar era realmente tenebroso, medonho. Então começaram novamente os gritos de homem, e os gritos eram tão horríveis como se estivessem destroçando alguém ou algo assim. O meu marido disse para irmos pegar a chave do caminhão e sair dali, e chamar a polícia. Então subimos e pegamos as nossas coisas, e quando estávamos saindo do quarto, vimos na nossa porta o recepcionista com um semblante assustador. Então, eu já com muito medo perguntei a ele que gritos eram aqueles e onde estavam todos.
Ele disse para não sairmos do quarto, pois ele foi lá fora verificar e disse ter ouvido tudo também. O meu marido, tentando me acalmar, ele disse que tudo bem, que ele poderia ir verificar, mas nós estávamos indo pegar o caminhão e dar o fora dali. O rapaz disse que não era uma boa ideia ir lá fora sem saber o que estava acontecendo e disse que já havia chamado a polícia e que em breve estaria tudo resolvido e que era para voltarmos para dentro do quarto e aguardar que ele e os outros funcionários iriam lá fora. No rádio velho da recepção, tocava uma música estranha e lenta chamada Farol, uma música melancólica, muito rara de se ouvir, mas o que se sabe é que é cantada pelo Gabriel Brant. Te espero como um farol, e a cada música no violão, o teu beijo me deixa sem chão. Eu confesso que achava aquilo muito estranho, o modo do recepcionista falar, como ele agia, e parecia que ele estava escondendo algo. Eu tinha a impressão de estar em um filme de terror, mas eu mal sabia que o pior ainda estava por vir. Aquela noite era pior do que qualquer filme de terror que eu pudesse imaginar. Eu e o meu marido estávamos no quarto, como o rapaz disse para ficarmos. Porém, pegamos a chave do caminhão e queríamos sair dali o quanto antes. E pela janela do quarto, consegui ver aquela menina que mais cedo fez o check-in na pousada correndo. E ela estava sozinha e parecia machucada. Estava muito escuro e eu não conseguia ver muita coisa, mas ela corria em direção à frente da pousada. E eu e o meu marido descemos novamente até a entrada. E lá estava a menina batendo na porta pedindo ajuda. Ela estava bastante ferida e explicou tudo o que havia acontecido. Ela nos disse que ouviu barulhos estranhos pelo lado de fora da sua janela. E quando acordou seu namorado para verificar, não encontraram nada. Então, ela desceu para falar com algum funcionário da pousada. E depois de quase meia hora, ela achou muito estranho ele estar demorando para voltar. Ela então foi procurá-lo. E ao chegar na recepção, ela viu que estava tudo silencioso e vazio. E o único barulho que se ouvia era o rádio velho que tocava a música Farol. Ela foi até o lado de fora e ouviu uns gritos vindo de uma mata atrás da pousada. Ela tinha certeza que era o seu namorado, o André, e foi em direção aos gritos. Mas de repente, a pegaram por trás, vendaram os seus olhos e colocaram algo forte no seu nariz, e ela desmaiou. Acordou amordaçada, perto de uma árvore, e ela pôde ver que estava no meio do mato, e havia um círculo de umas 20 pessoas em volta de uns símbolos desenhados no chão. Ela não conseguiu ver se o seu namorado estava lá, mas quando conseguiu se levantar, ela aproveitou que as pessoas estavam de costas para ela e fugiu dali. Este lugar não fica muito longe e fica apenas alguns minutos dentro da mata. Ela pediu que nós a ajudassem a salvar o seu namorado. E ela jurava que sabia que ele estava lá. A moça, que se chamava Camila, estava chorando muito e bem assustada. O meu marido disse para nós duas entrarmos no caminhão e ele chamaria a polícia. Mas a Camila queria que fôssemos ajudar o André, o seu namorado. O meu marido acabou por chamar a polícia pelo celular. E então, de tanto a Camila insistir, o meu marido resolveu ir procurar o André. E Camila e eu ficamos dentro do caminhão.
O meu marido estava demorando e eu estava preocupada e chorando muito também. E foi quando ouvimos o som de 2 tiros vindo daquela mata. Eu, desesperada, corri gritando pelo meu marido. Eu entrei na mata correndo, chorando no escuro e sem saber direito para onde ir e o que fazer. Até que um homem segurou a minha boca para que eu não gritasse e sussurrou no meu ouvido para que eu não fizesse barulho. Era o meu marido, que graças a Deus estava bem. Então começamos a ouvir vozes de pessoas nos procurando. Eles diziam que sabia que estávamos ali, em algum lugar, e que seríamos os próximos. E faziam alguns disparos em diferentes direções. O meu marido e eu pudemos ouvir quando aquelas pessoas começaram a cantar em uma língua que não entendíamos. Nos aproximamos e vimos que eles fizeram um círculo como a Camila havia dito. E no meio do círculo de pessoas haviam vários símbolos pintados de vermelhos no chão. E no meio disso tudo estava André, o namorado de Camila. Ele estava completamente sem roupas e deitado no meio daqueles símbolos. E as pessoas em volta estavam vestidas com o que parecia ser lençóis escuros, e alguns deles tinham capuz. O André, que estava deitado no que parecia ser um altar de pedra, ele estava desacordado. Tinha uma daquelas pessoas que estava vestida de branco, apenas um deles. Não dava para ver se eram homens ou mulheres, pois estavam com as vestes largas e capuz, e os que não estavam de capuz eram completamente sem cabelos. Tinham as cabeças raspadas. De repente, o que estava de branco acendeu as velas e as posicionou naqueles símbolos, próximo ao corpo do André. Eu chorava muito e estava muito assustada e queria sair dali, mas não conseguíamos nem nos mexer de tanto medo que estávamos. E após acenderem as velas, o que se vestia de branco pegou uma faca que parecia mais um punhal. Era pequena e tinha umas coisas penduradas nela. Ele pegou essa faca e perfurou a barriga de André. O mesmo já nem se movia. E ele começou a fazer coisas com aquela faca no corpo do pobre rapaz. Eu nem consigo descrever aqui, por tamanha maldade. E enquanto ele fazia tudo aquilo, os outros em volta começaram a correr em círculos em volta dos símbolos. E no meio dos símbolos, aquela pessoa de branco deixava o corpo do André irreconhecível. Aproveitamos o barulho daquelas pessoas correndo e gritando, como se cantassem. O meu marido me puxou pelo braço e devagar saímos dali. Quando nos aproximamos de onde o caminhão estava, ouvimos alguns deles correndo em nossa direção, gritando que nos acharam. Conseguimos chegar até o caminhão e dar partida. A Camila chorava e gritava perguntando pelo André, mas eu, em choque, não conseguia falar o que tinha visto. O meu marido disse apenas que ele estava morto e acelerava em direção à pista e pedia para nós nos acalmarmos. Eu lembro-me de pouco mais à frente a estrada de terra estar bloqueada por um tronco de árvore deixado ali propositalmente para nós não escaparmos. Levaríamos no mínimo 20 minutos para remover aquele tronco, e logo atrás de nós estavam aquelas pessoas estranhas e encapuzadas. Mas para nossa sorte, vimos um carro de polícia vindo em direção contrária. Os policiais, com a ajuda do meu marido, removeram um tronco da árvore
E aquelas pessoas que nos perseguiam, eles entraram mata adentro e desapareceram. O meu marido explicava rapidamente o ocorrido para os policiais. E após removerem o tronco da estrada, a polícia partiu rapidamente em direção à pousada. Deixamos a Camila em um hospital naquela manhã e explicamos ao médico o que tínhamos visto. Mas como vocês podem imaginar, ele não deu muito crédito. E no fim, a Camila teve apenas escoriações e quebrou o braço quando caiu naquele mato. O médico deve ter pensado que tínhamos usado algo, ou talvez bebido além da conta, para ter criado toda aquela história. Mas sabemos exatamente o que vimos naquela madrugada. Bem, a carga foi entregue com um pequeno atraso. E na volta para a Bahia, o meu marido conseguiu uma outra carga para levar. Então aproveitamos a viagem. Tudo ocorreu bem e chegamos na Bahia. Eu ainda não conseguia acreditar em tudo que vimos e na capacidade das pessoas fazerem tais coisas umas às outras. Fiquei um tempo mal por ter presenciado aquilo. Eu lembro que poucos dias depois que chegamos em casa, eu vi a notícia na TV falando sobre um jovem desaparecido em uma viagem e 2 policiais que foram encontrados sem vida na mata próximo a uma pousada. Porém, a pousada estava vazia e nem sinal de ninguém por ali. E quando eu vi a foto do André e dos policiais, eu me arrepiei e fiquei em choque. Foi como ver todo aquele filme novamente. E acho que nunca mais conseguirei tirar aquelas imagens da minha cabeça, pois foi algo bem assustador. Hoje, eu trabalho apenas como dona de casa, ouvindo todos os dias a música Sad Boys, cantada pelo Fael e pelo Gabriel Brant, enquanto varro a minha casa. Boa noite. Mas você me abandonou, foi o sad boy que te levou. E essa maldita dor eu vou levando como whisky de amarula. Vou virando sem ajuda na ressaca dos teus beijos, teus desejos, meus segredos. No fundo eu sabia que não dava certo. Garoto, eu sou tão merda que me tornei o seu boneco desprezado, lerdo, seu escravo, uma completa depressão. Você e eu daria certo, isolados, viado, tu não tem noção. Mas você me abandonou, foi o sad boy que te levou. E essa maldita dor eu vou levando com whisky de amarula. Vou virando sem ajuda na ressaca dos teus beijos, teus desejos, meus segredos. Mais que você me machuca, sou tão verde, você é madura, controlando os meus medos, meus desejos, teus segredos. Você me machuca, sou tão verde, você é madura, controlando os meus medos, meus desejos, teus segredos. Mais que você me machuca, sou tão verde, você é madura, na ressaca dos teus beijos, teus desejos, meus segredos. Mais que você me machuca, sou tão verde, você é madura.
Olá, Fael. Eu me chamo Gil, e o fato que eu trago hoje para o canal é algo surpreendente, do qual nunca me esqueci em toda a minha vida. Na época do ocorrido, eu trabalhava na polícia de Atalaia do Norte, um município do Amazonas, e o ano era 1995. Eu tinha 26 anos na época, morava com meu namorado Leandro e trabalhava na polícia. O meu parceiro, Oliveira, e eu fazíamos a ronda noturna na pequena cidade que na época não passava de 15 mil habitantes. A cidade, por ser pequena, era tranquila. O que mais acontecia eram pessoas ligando e solicitando apoio policial, mas no fim das contas diziam ser assombrações. Eram pessoas caminhando no telhado, atravessando paredes, um ser que ficava em cima das árvores imitando vozes das pessoas. Enfim, esse era o tipo mais frequente de ocorrências. Certa vez, eu e um grupo de 3 policiais fomos designados para o Vale do Javari. E para quem não sabe, a terra indígena do Vale do Javari é uma terra indígena localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajara, no oeste do estado do Amazonas. É uma área de floresta fechada, onde vivem tribos isoladas e algumas nunca tiveram contato com o ser humano. A ocorrência era a seguinte: um cacique que falava o tupi nativo, ele apareceu na cidade e relatou às autoridades que o seu povo estava sendo morto. É comum por aqui existirem pessoas que falam tupi. Então, uma mulher conhecedora da língua traduziu as palavras do cacique. Ele dizia que o Abaneenga havia retornado à aldeia para eliminar o seu povo. Era uma espécie de caçador. Bem, índios é cheio de imaginação, então pensamos que se tratava dos madeireiros fazendo trabalhos ilegais em uma região preservada. Bem, isso é trabalho da polícia florestal. Nós da militar não temos nada a ver com isso. Até temos treinamentos nas matas, mas não é a nossa área. Mas já que não adiantava questionar, lá fomos nós. Éramos eu e os meus 3 companheiros da PM, o cabo Carlos Oliveira, o cabo Chris Redfield e o tenente Micaio. O cacique se chamava Ubirajá e também estávamos acompanhados pelo guia florestal Wesley. Fomos de carro até certa parte da trilha. Íamos em 2 Suzuki Jimmy, que era um carro apropriado para andar em matas, e o resto do caminho fomos andando por 3 dias em mata fechada até chegarmos na aldeia. O perigo era iminente e suspeitávamos de tudo e todos, e até mesmo a suposta armadilha do cacique, pois estávamos indo para o seu território e não sabíamos o que nos aguardava lá. No primeiro dia que acampamos, por volta de 22 horas, escutamos um grito vindo de dentro da mata. Nós estávamos próximos a um rio, e mesmo sabendo que não é seguro ficar perto de rio devido a sucuri ou ao jacaré-tinga, uma espécie grande de jacaré, e também outros animais que caçam à noite. Eram gritos de alguém pedindo socorro de dentro da mata, mas algo não estava certo. A floresta se balançava e os gritos pareciam cada vez mais próximos e pediam por ajuda, mas não eram gritos de desespero. Era como se algo tentasse imitar a voz humana e pedir por socorro, pois os gritos eram mais ou menos tranquilos. O cacique pediu que ficássemos onde estávamos, que aquilo era uma armadilha.
Mas o nosso guia, o Wesley, ele ignorou o aviso e foi atrás dos gritos. Logo depois, escutamos alguns tiros vindo de dentro da mata, seguidos pelos gritos do Wesley. E em seguida, aquela voz que pedia socorro sumiu, e agora era a voz do Wesley que estava pedindo por ajuda. O cacique disse que ele já estava morto, e quem fosse atrás dele não retornaria mais. Bem, ninguém teve coragem de ir atrás. O Wesley não havia retornado até a manhã seguinte, mas continuamos o nosso caminho sem ele, pois nem o rádio ele respondia. Também fizemos uma busca e não encontramos vestígios dele. No segundo dia naquela mata, estávamos acampados em uma clareira, e foi quando o tenente Micaio avistou uma coisa em cima das árvores. Ele pediu que fizéssemos silêncio. Então assim que ele apontou a mira do seu rifle na direção da coisa, aquilo ficou pulando de árvore em árvore e gritando com a voz do Wesley pedindo socorro. Então, aquilo pulou no chão, revelando a sua verdadeira identidade. Era uma criatura humanoide, tinha a cabeça de um lagarto, o seu corpo era humano, era forte e possuía uma enorme cauda e uma grande língua. E das suas mãos saíam enormes garras. A sua cor era amarronzada, então aquilo foi ficando invisível na nossa frente, mas víamos o chão afundar, como se ele viesse na nossa direção. E quando Micaio fez o primeiro disparo, Oliveira, o Cris e eu pegamos as metralhadoras e atiramos na direção de onde supostamente estava aquela coisa. E quando paramos de atirar, vimos que não acertamos nada. Então pegamos as nossas coisas e nos mandamos dali. Andamos em direção à aldeia e só parávamos para descansar. E finalmente, depois de 3 dias de caminhada, finalmente chegamos à aldeia. O lugar estava todo destruído. Havia cerca de 30 índios mortos, e o mais bizarro é que todos estavam perfurados por uma estaca, que os faziam ficarem em pé no chão como se estivessem vivos. Era realmente uma verdadeira cena de terror. Mas engana-se quem acha que aquilo não podia piorar. Os corpos estavam em estado de decomposição avançada e pareciam que foram esfolados há cerca de 1 semana. E também percebemos algo peculiar. Todos os corpos eram de homens, e por incrível que pareça, a aldeia estava intacta, nem sinal de luta, e tudo estava no lugar. Era como se as pessoas tivessem sido mortas em outro lugar e depois colocadas ali na aldeia. Bem, se não havia ninguém vivo, não havia o porquê de ficarmos lá. Então nos reunimos para irmos embora, mas não achávamos o cacique Ubirajá. Então fomos procurar por ele, até que o Micaio deu um grito. Ele havia o encontrado. O cacique estava morto e perfurado pela estaca, que fazia o seu corpo ficar em pé. Ele estava morto há no mínimo 5 dias. Como isso era possível? O homem que há poucos minutos estava conosco e agora estava morto há dias. Aquilo não era coisa de madeireiro, não. Aquilo era coisa de outro mundo. Na floresta amazônica chove a todo momento. Então, de uma hora para outra, o tempo fechou e tudo ficou escuro. Uma forte tempestade se aproximava. Então,
Vermos aquele lagarto enorme sair de dentro da mata em uma velocidade impressionante. Não conseguíamos acertá-lo com as nossas metralhadoras. Ele passou rápido como o vento ao lado do Chris e cortou a sua garganta com as suas garras. Micaio, Oliveira e eu fugimos dali e não demos as costas para a coisa. Nós atirávamos em direção àquela coisa enquanto entrávamos na floresta. Uma chuva muito forte se deu início e não sabia onde estávamos, pois estávamos sem o cacique e sem o nosso guia florestal. E para piorar, o Chris estava morto. Corremos sem rumo, mas sabíamos que algo nos perseguia pelas árvores. Micaio pediu que continuássemos fugindo, e ele ficou ali atirando em qualquer barulho que ele escutava. Então, ouvimos um grito de uma criatura. Olhamos para trás e vimos um líquido verde escorrer pelo chão. Provavelmente, o Micaio conseguiu atingir a coisa. Mas não demorou muito para aquilo estraçalhar o Micaio com as suas garras. A coisa já não se camuflava mais. Ele veio correndo na nossa direção. Porém, de cima das árvores, um grupo de aproximadamente 5 índios atacaram a criatura com lanças e flechas. Não vimos o que aconteceu, mas escutávamos os gritos dos índios, como se um por um fosse morto. Corremos até não aguentar mais e tivemos que parar para descansar assim que avistamos uma clareira. Sentamos ali enquanto tomávamos um pouco da água da chuva. O Oliveira pegou a sua metralhadora e apontou na minha direção. Quando eu olhei para trás, uma sucuri se aproximava de mim, mas a sucuri desviou o caminho e retornou para a mata. O que fez a sucuri recuar? Eu pensei. E quando olhei para Oliveira, a criatura estava atrás dele e havia transpassado as suas garras pela barriga de Oliveira. E com seu rifle, Oliveira ainda conseguiu atirar na perna da criatura, que o levantava com as suas garras. A coisa deu um urro e se ajoelhou no chão. A minha arma estava perto de Oliveira, que acabara de ser morto pela coisa. Então peguei a minha faca de caça, que estava na minha cintura, e arremessei na criatura. Mirei sua cabeça e acertei em cheio, no meio do seu olho direito. O monstro deu um urro. Ele estava bem ferido. Eu conseguiria me aproximar e dar o golpe final nele. Mas acreditem, aquilo pegou a minha metralhadora que estava próximo do corpo de Oliveira e mirou em mim. Eu corri enquanto a coisa atirava. Eu fui atingida no braço e no ombro, mas corri o suficiente para me deparar com um barranco, que logo abaixo ficava o rio. Então, sem pensar 2 vezes, eu pulei. Eu fui resgatada por alguns madeireiros que passavam de barco ao longe. Eles não gostam de policiais, mas me resgataram e me deixaram na entrada da floresta, na trilha próximo de onde havia deixado os carros. Então, já escurecendo, eu peguei o meu carro, o Suzuki Jimmy, e dirigi por 3 horas até chegar em Atalaia do Norte. Eu contei toda a verdade no departamento de polícia, e depois que fui medicada e operada para retirar as balas do meu ombro e do meu braço, na manhã seguinte eu acordei algemada. O capitão da polícia disse para mim ficar calma, que alguns homens do exército iriam até lá para recolher o meu depoimento. Então,
Eu pedi ao meu capitão para afrouxar mais a algema, que estava apertando muito o meu pulso. E quando ele foi conferir, eu dei uma cabeçada nele, e com as pernas eu sufoquei até ele desmaiar. Peguei as chaves das algemas e me libertei. Bem, eu não fiz nada de errado para ser presa. Mas naquela hora, uma enfermeira entrou no quarto. Então eu a golpeei com uma rasteira e uma chave de braço. E quando ela desmaiou, eu a algemei junto com o meu capitão e também me vesti com as roupas da enfermeira e saí dali. E enquanto eu passava pelo corredor do hospital, eu reparei 2 agentes de roupas pretas e ambos iam em direção ao quarto em que eu estava. Eu senti uma energia estranha e muito pesada vindo daqueles homens, mas eu consegui escapar. Eu roubei um carro na entrada do hospital e abandonei o mesmo próximo a Manaus. Eu tive que sair de Manaus de forma discreta, então eu fui de carona até Rondônia e depois atravessei o estado. E hoje eu moro em algum canto do Mato Grosso. Não sei o que era aquele predador, mas mesmo sobrevivido à criatura, eu sabia que aqueles homens de preto logo iriam me matar. Hoje, mesmo aos 50 anos, eu estou reunindo uma equipe de forças armadas para voltar ao Vale do Javari e terminar com tudo o que comecei. Boa noite. Olá, Fael Portinari. O que quero relatar hoje é algo surreal, que ocorreu comigo há muito tempo. E esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o desconhecido está por toda parte e você nunca está protegido. Sempre que me lembro disso, um calafrio percorre a minha espinha, mas depois de muito tempo de seu ocorrido, eu decidi compartilhar essa história com todos aqui do canal. Boa noite, eu me chamo José. Hoje tenho 63 anos, mas no auge dos meus 30 anos, ocorreu um fato surpreendente e marcante em toda a minha vida. Era a década de 80. Eu fazia uma viagem de Minas Gerais até o Mato Grosso para entregar um carregamento de soja. E nesse dia, eu estava na companhia de um amigo de viagem. Eu vou chamá-lo aqui de Nicolas. Naquela época, não havia GPS, então seguíamos as rotas com um mapa. Viajávamos tranquilo, ouvindo música no caminhão, pois naquela época era fita cassete, e diferente de muitos caminhoneiros que adoram um modão, o Nicolas e eu gostávamos era de um bom rock. E aproximadamente umas 11 horas da noite, o meu amigo Nicolas, que dirigia enquanto eu cochilava, conta ele que dirigia meio sonolento e de repente algo o tirou o sono, pois no acostamento da estrada ele viu uma criança correndo de uma ponta a outra da estrada. E ele conta que aquele menino usava roupas antigas, tipo dos anos 50. O garoto o encarou por uns 5 segundos e em seguida foi entrando para o mato. Nicolas me gritava para que eu acordasse e olhasse aquele menino estranho. E depois de me chamar umas 3 vezes, eu acordei e olhei para onde ele apontava. Porém, eu não vi nada. Ele começou a me contar o que viu, e não se passou nem 2 minutos, e do nada, a estrada principal desapareceu. Não víamos mais o asfalto e nem nada ao redor, e o céu estava completamente umbreu.
O farol iluminava o nada, pois não existia nada à nossa frente. Era tudo escuridão. E, obviamente, tivemos que parar o caminhão. Porém, algo curioso era que quando pegávamos a lanterna, continuávamos não vendo nada à nossa frente. Porém, atrás do caminhão, víamos tudo normal. O asfalto, a vegetação em volta e até a lua, que curiosamente era vermelha no céu. Era a tão famosa lua de sangue. Ligamos o pisca-alerta do caminhão e demos ré. A estrada era curta para virar o caminhão, porém à nossa direita, espantosamente, apareceu uma placa indicando um atalho. Essa placa com uma seta, apontando uma estradinha de acesso à fazenda Roanoke. Decidimos ir até a fazenda para pedir ajuda ou alguma informação, então fizemos a curva e seguimos caminho até a fazenda. A estrada de terra era cheia de buracos, o que dificultava a passagem do caminhão, e as árvores ao redor eram bem altas, o que não era nada típico da região onde estávamos. A lua vermelha deixava tudo vermelho ao redor e era muito estranho. Seguíamos bem devagar por aquela estradinha, até que uma coisa que eu só posso descrever como um homem com a cabeça de porco passar correndo na frente do caminhão. O Nicholas se assustou, perdeu a direção e jogou o caminhão fora da estrada. Não houve nenhum acidente grave, pois apesar das estradas ser de barro, paramos em meio às árvores. Nicholas estava tremendo muito para dar ré no caminhão e continuarmos a viagem. Então eu disse que ficaríamos ali e seguiríamos quando o dia amanhecesse. Nessa hora, aquele homem com cabeça de porco passou na mata a uns 5 metros do farol do caminhão, mas aquilo não olhava diretamente para o caminhão. Apenas seguia o seu caminho até desaparecer entre as árvores. Apagamos o farol e deixamos apenas os faroletes traseiros do caminhão aceso em caso de emergência. Ficamos dentro do caminhão sem dizer uma palavra, até que mais ou menos uns 30 minutos depois apareceu um carro de boi, conhecido como carroça. A carroça parou próximo de onde estávamos e desceu um homem negro com roupas bem simples. Ele foi até nós e perguntou se estava tudo bem, já que ele estava passando por acaso e viu o caminhão fora da estrada. Então ele imaginou que talvez alguém precisasse de ajuda. Eu não contei sobre a coisa com a cabeça de porco, mas falei que o meu amigo cochilou no volante. Então, aquele homem se identificou como Álvaro e ele disse que não estávamos longe da fazenda Roanoke e que ficava a uns 5 quilômetros dali. Disse que era um dos trabalhadores da fazenda e pediria ao seu patrão para passarmos a noite lá. Aceitamos o convite, deixamos o caminhão lá como estava e fomos de carroça com o tal Álvaro. E assim que chegamos, eu logo notei que a fazenda parecia abandonada. A mesma ficava em um local ermo e em meio àquela escuridão, cercada por florestas e morros, que eu não fazia a mínima ideia de onde estávamos. Álvaro contou que aquela fazenda era bem antiga e que vinha passando de geração a geração desde o século XVI. Bem, o curioso é que havia uma igreja na área da fazenda. E o Álvaro falou que os donos não estavam ali, pois haviam viajado para a cidade. Chegamos até o local por volta de meia-noite. Nos alojamos no casarão principal, que era enorme, estilo colonial. O Álvaro preparou algo para comer, então comemos uma refeição e fomos dormir. Nicholas e eu ficamos no mesmo quarto, pois não queríamos abusar da boa vontade daquele homem.
O casarão deveria ter em média de 8 quartos, 4 no andar de baixo e 4 no andar de cima. A sala era gigantesca, tinha a cozinha que também era muito grande. Os banheiros ficavam na parte de fora do casarão, mas pelo chão ser de madeira, deu para perceber que havia um porão, ou talvez um subsolo, onde ficavam os escravos. E também havia um enorme alpendre, uma varanda e até um sótão. Aquela casa por si só era muito assustadora, e naquela noite eu estava inquieto. Eu sentia uma sensação ruim e não conseguia dormir, até que uma forte batida no final do corredor que levava a uma espécie de depósito me chamou a atenção. Nós estávamos em um dos quartos da parte de cima. Meio relutante e com muito medo, eu fui até onde achei que vinha o barulho. Retirei umas caixas de papelão empilhadas e alguns quadros antigos e descobri uma pequena porta de uns 60 centímetros. Voltei ao quarto onde estava e peguei a lanterna que sempre carregava comigo. Percorri o corredor e abri a portinha na base do piso empoeirado e coloquei a luz para enxergar. Naquele lugar, existia uma escada que levava ainda mais ao subsolo. Eu não pude ver direito, pois acredito ser uma escada com muitos degraus. Mas ao olhar para baixo, eu esqueci de olhar o que havia acima de minha cabeça. E foi quando uma batida em minha nuca me fez soltar a lanterna. O medo e o susto foi enorme. Eu soltei um grito de pavor por ter sido pego de surpresa. Eu corri de volta para o quarto e acordei o Nicholas e disse a ele o ocorrido e fomos até o local verificar. Quando estávamos saindo do quarto, eu ouvi nitidamente o bater de uma porta com violência. E foi com certeza aquela portinha que eu deixei aberta. Com muito medo, lá fomos nós. Descemos os degraus e olhei instintivamente para cima antes de colocar o corpo, devido à pancada que eu havia recebido minutos atrás. Existia um caibro preso em uma das laterais, eu acho que é uma tramela. Mas por que do lado de dentro? Quem não gostaria de ser incomodado? Nicholas, que me acompanhava, dizia que eu estava ficando paranoico. Continuamos a descer e já estávamos no meio da escadaria, quando a pequena porta bateu acima de nossas cabeças. O Nicholas escorregou com susto e caiu nas minhas costas. Eu perdi o equilíbrio e despenquei no piso de madeira logo abaixo. Me machuquei um pouco, mas a lanterna estava intacta. Então iluminei o local, e na nossa frente era um corredor de tijolos. Ficamos em silêncio, mas estávamos ouvindo nitidamente alguém rir no fundo do corredor. Resolvemos de comum acordo voltar para o quarto e ignorar tudo aquilo. A coragem ainda não era suficiente. O Nicholas subiu as escadas de madeira na minha frente e a portinha não abriu. E como se não bastasse, escutávamos algo subir as escadas com passos de algum animal de cascos e grunhir como um porco. O pânico estava instalado em nós. Eu suava frio e o meu cabelo ficou em pé. Nicholas começou a perder o controle e esmurrou a portinha. Os passos e os grunhidos estavam bem próximos. A porta estava trancada, mas como a madeira era muito velha, então apenas com um chute conseguimos arrombar. Mas pasmem, quando apontamos a lanterna para trás, não havia nada ali. Até os barulhos pararam. Nicholas disse que lá embaixo ele percebeu que havia ossadas humanas ali no chão e também haviam grilhões na parede ao fundo do porão, como se fosse para prender alguém. Voltamos para o quarto
Pegamos as nossas coisas e fomos até a sala no andar de baixo do casarão, e não ficaríamos ali naquele local nem mais um minuto. E assim que chegamos na sala do casarão, não encontramos ninguém. Então saímos da casa e fomos até a igreja que ficava na área da fazenda. A lua vermelha deixava tudo vermelho à nossa volta e era bem assustador. E quando entramos na igreja, encontramos uma moça amarrada e amordaçada em uma enorme cruz. Tiramos ela dali e ela estava muito ferida. Aquilo me deixou mais assustado ainda. A moça não falava nada com nada, dizia apenas que eles iriam voltar. Então ouvimos vários sussurros vindo do lado de fora da igreja, e quando olhamos, quase que eu tive um infarto. Eram dezenas de pessoas com cabeças de porcos, mas era como se fosse fantasia, ou até mesmo cabeças reais de porcos. Todos seguravam tochas, então trancamos a porta da igreja e fomos para o andar superior. O maior dos homens que estava lá fora estava ao lado de uma mulher de estatura baixa e acima do peso. Ela ordenou que ele entrasse na igreja e nos pegasse. Ele não tinha cabeça de porco, mas a sua cabeça era muito deformada. E ele, com apenas um chute, mandou a porta da igreja abaixo, enquanto todos os outros ficaram parados no mesmo lugar, segurando as suas tochas. Descemos de onde estávamos e tentamos sair pelos fundos da igreja, mas aquele homem conseguiu me segurar. Eu dava socos e chutes, mas aquilo não me largava. Nicholas batia naquele homem com um banco de madeira, mas aquele homem ficou mais furioso ainda, e com uma força incrível, ele me lançou a uns 10 metros de distância. E nesse momento, a moça correu e saiu por uma porta aos fundos da igreja, e Nicholas a acompanhou. E me abandonaram ali, sozinho com aquele homem, que logo me golpeou, e eu apaguei. Acordei preso em um madeiro, cheio de palhas por baixo, cercado por aquelas pessoas com caras de porcos. A mulher estranha fazia um tipo de oração, olhando para a lua vermelha no céu, e com a tocha pronta para me queimar vivo como parte de um ritual. De repente, eu escuto barulho de caminhão se aproximando, e logo em seguida eu escuto 6 tiros, e as pessoas com tochas e cara de porcos começaram a correr. Nicholas, com o caminhão, ele passou em cima de algumas daquelas pessoas e acertou tiros em outras. A moça que estava com Nicholas me soltou, e então entramos no caminhão e fugimos dali. Nicholas disse que demorou para voltar, porque a moça e ele ficaram perdidos na mata, e só conseguiu chegarem até o caminhão porque ela conhecia um pouco do local. Ele conseguiu dar ré no caminhão e voltar até a fazenda, e para minha sorte, eu tinha um revólver calibre 38 no porta-luvas do caminhão. Bem, mas o nosso terror não havia acabado ainda, pois seguíamos pela estradinha para sair dali. Mas depois de andar uns 5 quilômetros, havia um tronco de árvore bloqueando a passagem da estradinha, o que não havia ali antes. Entregamos a arma para a moça. Então Nicholas e eu fomos remover aquele tronco da estrada. E hora ou outra, aparecia um vulto vindo da mata e a moça atirava. Foram 6 disparos, até ficarmos sem munição. Vimos luzes de tocha se aproximando ao nosso encontro, mas estavam um pouco distante. Removemos o tronco da estrada e saímos dali com o caminhão a toda velocidade. Pegamos a estrada principal e depois de algumas horas, chegamos a Sinop, no Mato Grosso. Levamos a moça para o hospital e acionamos a polícia. Por tudo que passei, eu nunca mais peguei aquela rota da estrada,
Mas a moça que mais tarde descobrimos que se chamava Alice, ela deu a sua entrevista para a rádio local. A rádio nos contatou para darmos a nossa versão da história. Bem, depois de muita insistência concordamos. Mas o que passamos não chega nem perto do que aquela moça passou. E trarei toda a história de Alice num próximo relato. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Bruno, tenho 83 anos e o que eu vou contar aqui é sobre todo o pesadelo que eu vivi na fazenda Roanoke, pois quando assisti o último relato do canal, tudo me veio como um flash na minha cabeça. Muitos dizem que a fazenda Roanoke fica em algum lugar do Mato Grosso, já outros dizem que a mesma não pertence a esse mundo, pois a mesma só aparece durante a superlua de sangue. Então, se você não escapar de lá no período da lua sangrenta, você ficará preso na fazenda pelo resto de sua vida. No início dos anos 80, eu era casado e tinha 2 filhos, 2 garotos gêmeos de 11 anos e uma linda esposa. Morávamos no sul do Mato Grosso, na fazenda Labaredas. Criávamos gado e exportávamos carne e leite para todo o estado. E durante um período de seca, em 1981, o gado começou a morrer e foi um período muito difícil de suportar, pois por atraso no pagamento, muitos trabalhadores deixaram a fazenda e muitos empresários fizeram ofertas para comprarem a fazenda Labaredas a preço de banana. Recusei-me a vender e tranquilizei a minha esposa Soraya. Eu disse a ela que essa fase ruim logo passaria. E poucas semanas depois, um empresário chamado Alonso apareceu com uma proposta um pouco melhor que as anteriores. E desta vez, de fato, eu fiquei tentado a vender a fazenda. Então pedi a ele um dia para pensar na oferta. E naquela mesma noite, eu cheguei a um consenso com a minha esposa que o melhor seria vender a fazenda, pois as perdas poderiam serem maiores e o valor cair ainda mais. Bem, na manhã seguinte, um homem veio até a minha porta. Eu acreditei que era o Alonso, mas era um outro senhor. Esse não parecia um empresário, e sim um fazendeiro. Ele me advertiu que eu faria um péssimo negócio vendendo a fazenda Labaredas, pois essas pessoas ficam como urubu, esperando a calamidade assolar a fazenda para eles comprarem a preço de banana. E depois, quando o período da seca passar e tudo se reestruturar, as fazendas passam a valerem 50 vezes mais do que o valor que foi comprado. Esse fazendeiro se chamava Patrício. Ele me fez uma contraproposta, na qual eu trocaria a minha fazenda pela fazenda dele, e ele ainda me voltaria a mesma quantidade em dinheiro oferecida pelo Alonso. Não pensei 2 vezes em aceitar. Bem, eu nunca tinha visto a fazenda do Patrício, mas somente pelo fato dele cobrir a proposta do Alonso, eu desfiz o negócio com Alonso e, sem pensar muito, eu fechei negócio com Patrício. Então, naquela mesma manhã, fomos conhecer a nossa nova fazenda, a Fazenda Roanoke, a qual ficava pouco mais de 110 quilômetros de onde morávamos. Bem, seguimos estrada adentro e a um certo ponto da estrada principal, algo inusitado aconteceu. Era por volta de 15 horas, mas a uns 50 metros à frente de onde ficava a placa indicando a fazenda. Parecia que ia escurecendo aos poucos. Estávamos na caminhonete, Patrício na direção, eu no banco do passageiro e atrás a minha esposa e os 2 garotos.
Perguntei Patrício por que estava ficando escuro. Ele disse que poderia ser um eclipse. Achei estranho, mas entramos à direita e pegamos um longo caminho de terra, cercado pela vegetação alta que não parecia ser típica da região. E depois de alguns quilômetros por aquela estradinha, nos deparamos com um tronco de árvore bloqueando o caminho. Então Patrício parou a caminhonete e eu fui até o banco de trás conversar com a minha família. E o Patrício foi em direção às árvores para tirar a água do joelho. Pedi que a minha família esperasse um pouco. Queríamos remover aquele tronco de árvore caído ali bloqueando a passagem. E foi aí que a minha esposa perguntou: "Que tronco?" Quando olhei de volta, não havia nenhum tronco de árvore. Eu perguntei ao Patrício o que aconteceu, mas ele dizia que só parou para tirar a água do joelho e que não havia nenhum tronco de árvore bloqueando a estrada. Achei que estava ficando louco, mas continuamos até chegar à fazenda Hanoke. A fazenda era muito grande e linda. Havia o caseiro que morava com a sua família em uma casa dentro da fazenda, e no casarão principal, onde eu e a minha família moraríamos. Bem, lá estava tudo empoeirado. Parecia que ninguém pisava o pé ali há décadas, e isso foi confirmado pelo Patrício. Não havia vizinhos por perto, nem comércio, rodovia, não havia nada, e também o local era de difícil acesso. A fazenda ficava em um lugar bem alto. O vento uivava a todo momento, principalmente à noite. O frio era intenso, e mesmo com sol ou dentro de casa, o frio era sempre constante. Bem, nem parecia que estávamos no Mato Grosso. Pelo menos era o que eu pensava. Os dois garotos, que eram filhos do caseiro, eles eram do tipo calados. Não eram de falar muito e sempre gesticulavam um para o outro ou faziam sinais. Bem, sinais esses que nem eu e nem a minha esposa entendia nada. Eu achava o lugar um tanto que bizarro, mas o caseiro e a sua esposa sempre contavam causos de assombrações por aquelas bandas. Mas como a minha esposa morria de medo, eu sempre ficava com ela ali no alpendre da fazenda, escutando esses causos e a fazendo companhia. Bem, eu costumava chegar do trabalho sempre por volta das 19 horas. Mas certa vez, estava a família do caseiro e eu no alpendre da casa, conversando. Então, ouvimos a porteira se abrir e escutamos ela se fechar, e em seguida, o trotar de vários cavalos. Eu achei que poderia ser o Patrício, pois ele morava em uma fazenda, digamos, perto dali. Observei atentamente, mas nada dele aparecer. Esperamos mais um pouco e nada, até que todo o barulho cessou. O caseiro e seus filhos foram até a porteira, mas a mesma estava fechada e não havia ninguém, nem cavalo, nem nada. E como estava escuro, não podemos ver direito, mas os barulhos eram nítidos. Os filhos do caseiro eram dois meninos da mesma idade dos meus, mas eram crianças estranhas, do tipo estranhas mesmo, que quando você aparecia, eles paravam o que estavam fazendo, te encaravam e depois se entreolhavam e corriam. Mas com o tempo, eles se tornaram amigos dos meus filhos, e os meus filhos também começaram a se tornarem estranhos. E durante um tempo, a minha irmã saiu de casa e veio morar com nós na fazenda. Conta ela que certo dia, era uma sexta-feira de lua vermelha, e então ela estava lá fora na fazenda recolhendo os cavalos no curral. E mesmo sendo noite de lua clara,
A fazenda ficava totalmente escura, devido à lua ser avermelhada e às nuvens que a cobria. Mas a minha irmã nunca teve medo de andar por lá, pois ali era uma região um tanto segura. E nesse dia, depois dela andar metade do caminho para o curral, ela notou que a cruz, no alto da igrejinha que ficava ali mesmo na fazenda, estava de cabeça para baixo. Ninguém sabe quem foi o autor, mas não era obra desse mundo. Mas o certo é que sempre que ela se aproximava da igrejinha, a temperatura caía e fazia mais frio que o normal. Bem, ela então olhou para a floresta que ficava ao lado da fazenda e atrás daquela igrejinha, e foi onde ela viu umas crianças brincando com algo que parecia ser um jumento. Ela então notou que eles não estavam brincando com aquele animal, e sim o maltratando. O jumento relinchava, enquanto as crianças jogavam pedras e chutavam ele. Ela achou estranho aqueles garotos ali, aquela hora da noite, mas resolveu ir até lá e dar um fim naquilo. Ela gritou para os meninos deixarem o jumento em paz. Então os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam para ela. E ela disse: "É vocês 3, parem com isso, isso é uma covardia." E enquanto ela se aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que ela não pôde ouvir. Então, o jumento aproveitou que a atenção deles não estava mais no jumento e o animal saiu correndo. E quando ele fez isso, a nuvem que bloqueava a luz da lua se dissipou de onde estava, e então a lua cheia avermelhada clareou tudo em volta. E quando tudo ficou claro, o coração dela quase parou. O que parecia ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 seres apavorantes com a aparência de crianças. A única descrição que mais se aproxima era o Sméagol do Senhor dos Anéis. Eles estavam vestidos trapos. Não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magros e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E não tinham cabelos. Quando ela viu aqueles bichos na mata, a poucos metros dela, ela entrou em pânico. E os cavalos que circulavam pela fazenda, eles saíram correndo e todos entraram voluntariamente no curral. Uma daquelas criaturas gritou alguma coisa e os outros 2 responderam algo. A minha irmã não entendeu nada, mas a voz deles era algo muito assustador. Uma voz muito grave e profunda, e muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Ela correu o mais rápido que pôde e entrou em casa apavorada. No dia seguinte, ela, ainda muito assustada, arrumou as suas coisas, deixando a fazenda, e disse que voltaria para a cidade. Mas o certo é que depois daquele dia, eu nunca mais a vi novamente. Certa vez, conta a minha esposa que todos os dias ela ouvia eu a chamar pelo lado de fora da casa, mas sempre que ela ia ver não era ninguém. Então, um certo dia, ela tomou um banho e foi deitar no nosso quarto e acabou pegando no sono. Isso enquanto eu e as crianças ouvíamos rádio na sala. O quarto era grande e tinha mais ou menos 10 metros por 15. Tinha uma cama de casal enorme, uma janela, uma penteadeira e um armário. Não tinha muitos móveis, ou seja, ninguém se perderia em um quarto daquele. Mas algo de estranho aconteceu na hora em que ela cochilou. Quando ela acordou e decidiu se levantar,
Era como se ali não fosse mais o quarto. Estava tudo escuro. Ela não enxergava nada. Foi passando a mão pela parede para tentar encontrar o interruptor e não o achou. Tentou encontrar a prateleira para pegar algumas velas e acender, mas a mesma não estava lá. O seu desespero foi ainda maior quando ela tentou encontrar o armário e não o encontrou, pois ele ocupa meia parede do quarto, e era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Ela passou a mão pelas 4 paredes do quarto, mas as mesmas parecia que não tinham fim, e nem sinal da porta, nem armário, nem interruptor, e nem janela, nem prateleira e nem nada. Ela não sabia onde estava pisando, pois não parecia o piso do quarto, e sim um piso cheio de buracos. Ela teve a impressão de seguir por um extenso corredor e andar por mais de 500 metros sem achar o fim, e nem as paredes ela conseguia mais tocar. Isso durou mais ou menos umas 10 horas, e ela gritava para mim que estava na sala com os meninos, mas nós não escutávamos. Bem, quando ela finalmente conseguiu sair dali, ela contou uma história muito esquisita. Disse que ficou presa naquela escuridão sem fim por quase 10 horas. Porém, não havia se passado nem sequer 1 hora desde que ela entrou no quarto. A minha esposa estava enlouquecendo, então decidi que iríamos embora da fazenda Hanouk. Os meus filhos, que já haviam feito amizade com os meninos, filhos do caseiro, eles agiam estranho, cochichavam entre si, riam sem motivos e conversavam com um casal de bode. Eu achei que era coisa de criança, até a minha esposa acordar apavorada certa noite. Ela perguntava incessantemente onde estavam os nossos filhos. Eu pedi calma e disse que eles estavam dormindo. Então, eu fui até o quarto deles para mostrar a ela que eles dormiam tranquilamente, mas não foi o que aconteceu. As crianças não estavam no quarto. A minha esposa disse que sonhou que o caseiro e a sua esposa era o casal de bode que os nossos filhos conversavam sempre, e que eles haviam raptado os nossos garotos. Eram quase 2 da manhã, a lua vermelha iluminava o céu. Saímos atrás das crianças, mas sem sucesso. Então peguei a caminhonete e fomos até Sinop, que era a cidade mais próxima, comunicar à polícia. E enquanto seguíamos pela estradinha de terra que levava para fora da fazenda, aquele maldito tronco de árvore estava ali bloqueando a estrada. Tivemos que descer para remover aquele tronco, mas enquanto fazíamos isso, vimos várias pessoas com tochas nas mãos saírem do mato e se aproximarem. Todos usavam um manto negro e pareciam serem pessoas velhas. Assim que removemos o tronco, eu consegui entrar rapidamente no carro, mas infelizmente eles puxaram a minha esposa no momento que ela entrou no carro. Eu fui um covarde. Ainda com a porta aberta, eu acelerei a caminhonete e consegui sair dali. Cheguei a Sinop, avisei a polícia, mas eles fizeram pouco caso de tudo. Então, 2 dias depois do ocorrido, eu reuni todos os meus antigos capatazes da minha antiga fazenda Labaredas, pois apesar de não trabalharem mais para mim, todos eram meus amigos, e combinamos de voltarmos armados para a fazenda Hanouk. Éramos 7 homens armados até os dentes. Voltamos em 2 caminhonetes e estávamos decididos a resgatar a minha família e exterminar qualquer um que cruzasse o nosso caminho. Bem, Fael, o desfecho dessa história eu trarei na segunda parte desse relato. Boa noite.
15 de março de 1983. Boa noite a todos. Sou eu novamente, o Bruno. Eu tive a minha família sequestrada por pessoas loucas que viviam na fazenda de Roanoke, que se localiza em algum lugar próximo a Sinop, no Mato Grosso. Com muito custo, eu consegui escapar daquela fazenda maldita, mas deixei para trás a minha esposa Soraya, os meus 2 garotos gêmeos de 12 anos, Eduardo e Cauã, e a minha irmã Alice, que desapareceu quando voltava para a cidade. Voltei com os meus homens armados, ia queimar e meter bala em tudo de ruim que estivesse em Roanoke. Mas antes de sairmos, a polícia veio até a minha casa, me interrogou e disse que ninguém ali iria a lugar nenhum, pois a polícia investigou o caso e não havia nenhuma fazenda Roanoke, e eu era o principal suspeito, e por isso tinha que acompanhá-los até a delegacia. Eram 4 policiais. Então, quando puxei o meu revólver da cintura, os meus homens fizeram o mesmo, sem tempo de reação para a polícia, pois eu estava com o delegado na mira, e ele ordenou que os demais policiais abaixassem as armas, e assim eles fizeram. Recolhemos as armas dos policiais e atiramos nos pneus de uma das viaturas, e quando íamos atirar no pneu da outra, um dos meus homens, que se chamava Jesus, ele disse para não atirar, que ele nos acompanharia naquela viatura. Perguntamos o porquê, e ele respondeu que o seu sonho de ser policial iria se realizar naquela noite. Então ele pegou até as roupas de um dos policiais e partiu conosco na viatura, e a viatura seguia as nossas 2 caminhonetes. Além de Jesus na viatura, estava comigo na caminhonete Pedro, João e Tiago, e na outra caminhonete estavam Mateus, Marcos e Lucas. Estava totalmente concentrado na missão, e chegamos na área escura da estrada e curvamos à direita, em direção a Roanoke. Percorremos meia hora de estrada de terra, da qual só havia mato em volta, e a natureza parecia não ter vida, pois não víamos os animais noturnos e nem escutávamos o som da natureza, e parecia que tudo estava morto e nem o vento sopravam as árvores. Enfim, chegamos na parte onde havia o tronco de árvore caído, bloqueando a estrada. Removemos o tronco e seguimos em frente. E quando chegamos no final da estrada, era literalmente o final da estrada. Só havia escuridão, e a luz dos faróis do carro só clareavam o escuro, e nem as lanternas eram capazes de iluminar algo, pois era como se nada existisse além de escuridão. Pedro pegou a sua espingarda e fez alguns disparos lá dentro da escuridão, e nem mesmo o som dos disparos se propagavam, pois além de não ver nada, também não era possível escutar nada lá de dentro. As lanternas só iluminavam uns aos outros, mas nada além disso. Então saímos daquela escuridão e voltamos para onde deixamos as caminhonetes. E depois de muito tempo conversando, não sabíamos o que fazer, pois eu jurava para os meus amigos que a fazenda era ali, mas tudo aquilo estava assustando eles. E uns até cogitavam voltar para casa. Então, escutamos uma risada de uma velha. E daí, uma velha emergiu das trevas. Ela era de estatura baixa e gorda, usava um macacão sujo e tinha um cabelo branco e desgrenhado. Perguntei quem ela era, e ela disse que podíamos chamá-la de a açougueira, pois essa era a sua profissão. Porém, no lugar de animais, ela cortava humanos. Ela também disse que sabia onde a minha família estava, mas somente eu poderia acompanhá-la.
Jesus logo desceu da viatura apontando a arma para a velha e disse para ela entrar na viatura que ela estava presa. A velha então disse: "Eu não vou ser presa. Você, Bruno, tem 3 escolhas. Ou me mata e nunca mais vê a sua família, ou não faz nada e eu vou embora e todos vocês morrem aqui. Ou você me segue sozinho, eu te levarei para junto de sua família, pois o seu lugar é junto deles. Mas você fugiu e agora está aqui de volta." Pedi meus amigos que voltassem para casa, que eu iria sozinho. E nenhum deles concordaram de me deixar ir sozinho. E com muito custo, eu convenci a eles que eu ficaria bem, pois estava armado com uma 12, 2 pistolas automáticas, um revólver na cintura e uma faca de pesca. Eles concordaram, mas disseram que ficaria ali me esperando voltar. Jesus tentou chamar reforços pelo rádio da polícia, mas o rádio só chiava. Segui a velha na escuridão e só conseguia vê-la, e olhando para trás, eu também vi os meus amigos. Bem, daqui em diante, tudo ficou estranho. O meu corpo começou a ficar pesado, como se a gravidade daquele lugar ficasse mais forte a todo instante. Então, eu vi algo que os meus amigos até então não viam. Eram criaturas semelhantes a lobos, do tamanho de pessoas que andavam encurvados. Eles saíam das matas ao redor e iam sorrateiramente em direção aos meus amigos. Eu gritei, mas eles não escutavam. Tentei correr até lá, mas o meu corpo só se movimentava se eu andasse para frente. Era como se eu estivesse subindo uma escada rolante. Se eu fosse no sentido da escada, eu ia rápido. Mas se eu fosse no sentido contrário da escada, eu não saía do lugar. Era mais ou menos isso. Pedro foi o primeiro a avistar a criatura, mas infelizmente a coisa já estava em cima dele. Ele atirou para cima assim que a criatura o pegou e o devorou. E daí em diante foi um tremendo tiroteio. Todos os outros atiravam nas criaturas, mas aquelas coisas eram muitas. E nesse ponto eu já não conseguia ver e nem ouvir direito. Mas o som dos tiros pararam, então eu deduzi que todos estavam mortos. O que foi confirmado pela velha, que se eu não tivesse a seguido, eu também estaria morto. Quando olhei para a minha frente, lá estava a maldita fazenda Hanouk. A açougueira pediu que eu a acompanhasse até a igreja, pois o culto já começaria. Quando cheguei na igreja, 2 homens altos, encapuzados, recolheram as minhas armas. E lá dentro, eu encontrei a minha irmã Alice, que havia desaparecido quando foi embora da fazenda. E lá também estavam os supostos caseiros da fazenda e os seus filhos, que eram amigos dos meus filhos e outras pessoas. Alice disse que eu não deveria chamar atenção, que eu deveria fingir cair no jogo deles e que minha família estava segura. E assim, na hora certa, todos nós escaparíamos de lá. A açougueira disse que o culto era sagrado e eu deveria prestar atenção nas palavras do profeta. Resumindo tudo o que eu entendi durante aquele culto maldito, na verdade, tudo aquilo era uma seita. Algo com o nome de Vril, e que eles adoravam o sol negro e o esquisito de manto negro, que todos chamavam de o profeta. Ele pregava sobre o poder da raça do futuro. Moral da história, até onde entendi, eles sequestravam pessoas para sacrifícios humanos, porém, também haviam os escolhidos para integrarem a sociedade deles. Até então, eu não tinha percebido Álvaro no culto. Até o profeta o chamar até o altar. O profeta disse que Álvaro era um excelente membro e amado por todos da comunidade.
mas falhou em me deixar fugir, e que eu havia revelado a localização da comunidade, pois outras pessoas vieram e não ia demorar muito até a polícia chegar lá também. Disse que todos deveriam ter fé para o sol negro chegar para libertar todos e que a grande lua vermelha tomaria o lugar do dia. Então, o profeta cortou a garganta de Álvaro ali mesmo, e foi muito rápido que eu fiquei surpreso, e derramou todo o seu sangue no altar. E depois, o profeta revelou qual seria o grande sacrifício para que todos ali continuassem tendo a vida eterna, graças à substância chamada adrenocromo, que é extraída do sangue de crianças que estão tomadas pelo pânico. E quando 2 dos seus sacerdotes trouxeram os meninos amarrados e amordaçados, eu logo percebi que eram os meus filhos. Durante toda a minha vida como fazendeiro, eu vivia com pessoas poderosas de olho nas minhas terras, e eu era esperto e muito preparado para esse tipo de situação. Eu andava com a arma na cintura, para caso alguém me desarmasse, mas eu tinha um coldre no tornozelo, onde eu carregava uma pistola de 9mm, com 18 balas, onde ninguém naquela época nunca revistava, ainda mais se você estivesse com uma arma na cintura como isca. Então, rapidamente eu saquei a pistola, e foi um tiro certeiro na cabeça de cada um dos sacerdotes. Atirei no falso profeta, porém eu errei. Corri com a minha irmã, e a coloquei em um lugar seguro no subsolo da igreja com os meus 2 filhos. Pedi que eles esperassem ali, pois eu ia atrás da minha esposa, pois Alice havia falado que ela estava mantida refém no casarão. Os meus filhos choravam e não queria ficar com a minha irmã Alice. Mas era muita correria, pois havia uma multidão atrás de mim. Eu cheguei rapidamente no casarão, e no andar de cima estava minha esposa Soraya. Ela estava amarrada e amordaçada na cama e com muito medo. E assim que tirei a mordaça dela, ela gritou que era uma armadilha. E daí eu só me lembro de receber um golpe forte na nuca e desmaiar. Acordei amarrado junto à minha esposa. Estávamos amarrados em um poste que ficava perto de um celeiro da fazenda. Estávamos ali sozinhos e não havia ninguém por perto até então. A minha esposa me acordou e perguntou pelas crianças. Eu disse que elas estavam seguras com a minha irmã Alice. Foi então que, desesperada, a minha esposa disse que Alice também era um deles. Como assim? Ela é minha irmã. Eu indaguei. Mas Soraya respondeu. Naquele culto, eles colocaram algum espírito maligno no corpo da sua irmã. Ela agora faz parte da seita. Ela fez essa armadilha para você voltar e chegar até mim. É tudo um jogo, Bruno. Eles vão matar os nossos filhos. Querido, eles conhecem segredos perdidos no tempo. Eles usam a cabala judaica para criar gigantes de pedra e proteger a fazenda. Eles conhecem os segredos de cada uma das 10 sefirotes da cabala judaica, porém, eles usam para o mal, seja para dar vida ao barro, ou até mesmo para transformar pessoas em criaturas. Lobisomens? Eu perguntei. Sim, esse é o propósito da Superlua Vermelha. Ela dá força maligna a todas as criaturas e fortalece os seus ritos, e esconde a comunidade Hanouk das pessoas de fora. Respondeu Soraya. Meu Deus, será que aquilo tudo era verdade? Até hoje, eu não consigo assimilar aquela realidade. Eu nem percebi que vieram 2 homens nus em nossa direção. Eles caminhavam normalmente até certo ponto, mas logo em seguida se agacharam e se transformaram em criaturas que eu só posso descrever como lobisomens. E assim que se transformaram, eles pararam no lugar que estavam.
O caseiro veio até nós com uma faca e cortou as amarras. Ele disse que os lobisomens são caçadores e gostam quando a presa corre. Então, que Soraya e eu corresse, mas se eu não corresse, não mudaria nada. Apenas teria uma morte mais lenta por ser um covarde. Ele disse também que quando uma lagartixa corre, o gato a mata mais rápido. Mas se a lagartixa se finge de morta, o gato fica horas brincando com a presa. E com nós não seria diferente. Bem, isso me convenceu a correr. Mas antes, eu consegui tomar a faca da mão do caseiro e golpeá-lo no braço. Então corremos, e as duas feras foram seguindo na direção do ferimento do caseiro. E em menos de 1 minuto, as duas feras os devoraram. Eu tenho certeza que fizeram isso para nos dar tempo de correr, e assim o jogo ficar mais divertido. As duas feras eram peludas e enormes. Elas vieram na nossa direção como cães extremamente ferozes e logo nos alcançaria, até um deles receberem um tiro de fuzil que lhe estourou a cabeça. Então a outra fera parou e olhou para a direção de onde veio o tiro. Era Jesus, que estava atrás de uma árvore, e a outra fera correu em sua direção, mas logo foi atingida por outro tiro de fuzil. A fera caiu capotando e subiu muita poeira. Jesus veio até nós e disse que todos os outros estavam mortos, mas ele conseguiu apoio policial, pois o rádio funcionou em baixa frequência. Ele disse que haviam muitas feras e todos estavam encurralados porque não conseguiam adentrar a escuridão. Eles chegavam até certo ponto e paralisavam, mas uma das feras que ele havia atingido se transformou em homem. Então, Jesus pegou aquele homem como escudo e conseguiu atravessar a escuridão, e acabou chegando aqui na fazenda Hanouk. Ele pegou seu rifle e ficou observando tudo pela luneta do rifle para ver se me encontrava. Estávamos perto de sair dali, porém não sairíamos sem os nossos filhos. Então, de dentro da igreja, Alice apareceu com os meus 2 filhos. Ela segurava uma faca e as crianças choravam. Eu pedi Jesus que atirasse na minha irmã. Então, sem questionar, ele mirou nela. Mas a fera que achamos que estava morta, ela pulou em cima de Jesus e o atacou ferozmente. Presenciei a cena mais marcante da minha vida. Alice degolando os meus 2 filhos. Eu fiquei paralisado, chorando, sem saber o que fazer. Mas Soraya, com toda a coragem, ela correu na direção de Alice. Mas a fera que havia atacado Jesus alcançou Soraya e a destroçou antes que ela chegasse até Alice. E depois, a fera veio caminhando na minha direção, me olhou com desprezo e eu não tinha forças para lutar. Então, antes da fera me atacar, eu ouvi outro tiro de rifle e a cabeça da fera explodiu, me sujando com seus miolos. Jesus estava vivo e mais uma vez ele havia me salvado. Alice vinha na minha direção com a faca. Então, Jesus me mandou correr e ir embora da fazenda, e que ele mataria a minha irmã, mas não seria na minha frente. E logo ele me alcançaria. Então corri para a escuridão que levava para fora da fazenda Hanouk. Mas quando olhei para trás, eu escutei o clique e o rifle estava sem balas. Jesus disse um palavrão e em seguida Alice o golpeou com a faca até a morte e foi horrível. Quando saí da fazenda, ainda pude ver as criaturas terminando de devorar os corpos dos meus amigos que haviam ido comigo, e devoravam até mesmo os corpos das pessoas mortas que outrora eram criaturas também. Agora
eu tinha certeza que era o meu fim, pois as criaturas vieram andando na minha direção. Então um deles se pôs de pé e disse com uma voz macabra: "O seu amigo matou o nosso líder. Cadê o seu amigo?" Eu respondi: "Ele morreu matando os outros 2 de vocês." A criatura então disse: "Temos uma regra. Aquele que mata o nosso líder se torna o nosso líder. Você era o líder do seu amigo, pois observamos você dando ordens a ele. E se ele está morto, agora você é o nosso líder. Pois o superior do nosso superior, ele se torna o nosso superior. Seguiremos as suas ordens à risca." Eu, ainda tomado pela raiva, eu disse: "Na fazenda Hanouk existem 2 pessoas, um conhecido como Profeta e a outra conhecida como Açougueira. Eu ordeno que vocês vão e matem os 2. "Sim, mestre," a matilha respondeu, e partiram para a fazenda. Em seguida, a polícia apareceu, pois Jesus havia solicitado ajuda pelo rádio. A perícia encontrou pólvora em minhas unhas dos disparos que eu dei, mas não encontraram ninguém morto com a arma da pólvora, a pistola de 9mm. Todos ali estavam devorados. A polícia sabia que era um animal. Não acreditaram na minha versão, obviamente, porém não comprovaram nenhum sinal de mentiras em minhas palavras. Mas também disseram que não há sinais de mentiras nas palavras de um louco, porque um louco, ele realmente acredita no que diz. E isso foi o suficiente para passar 8 anos internado no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, e só sair de lá após o hospital ser fechado definitivamente. Lá em Barbacena, eu presenciei todo tipo de atrocidade, desde lobotomia, quanto a outros procedimentos médicos clandestinos. Fiquei sabendo por meio de um relato de outra pessoa que Alice saiu de Hanouk, mas eu digo, ela não é mais a minha irmã. Agora, ela é outra coisa. Fiquei anos esperando por Alice, até que ela apareceu e tivemos vários encontros em Barbacena. Ela se passava por boazinha, mentia que eu era louco, me atormentava psicologicamente, mas nunca me matava, pois a diversão dela era esse tipo de tortura. O psicólogo disse que o único jeito de sair dali era eu assumindo que tinha inventado toda aquela história sobre Hanouk, devido a um trauma de perder a minha família e ver os meus amigos sendo devorados por animais selvagens. Então, eu, cansado de tudo aquilo, eu disse ao psicólogo que só havia um jeito dele acreditar em mim. Mas, infelizmente, ele não voltaria para me contar a experiência. Toda noite, eu sabia que estava sendo observado pelas mesmas pessoas que não pareciam nem internos e nem funcionários. Então, eu sabia que eram da matilha. Eu cheguei em um deles e disse: "Bom dia." "Bom dia, mestre." Ele respondeu. Perguntei se a missão em Hanouk estava cumprida, e ele disse que sim. E se eu desejasse, ele poderia trazer as cabeças para que eu comprovasse. Eu disse que não seria necessário. Então ordenei que a matilha desse um fim no psiquiatra, e depois eles fossem atrás da minha irmã e dessem o mesmo fim a ela, antes que ela prejudicasse mais alguém. Bem, se vocês estiverem a fim de ouvir em um outro relato, eu trarei a minha experiência aterrorizante em Barbacena. Boa noite.